TA2003 é um circuito integrado projetado para aplicações de receptor de rádio AM/FM. Aqui está uma descrição genérica da pinagem típica para SIS usados em receptores de FM. 1. VCC, alimentação, conexão para a tensão de alimentação do circuito. 2. GND, terra, conexão de terra. 3. RF-IN, entrada de RF, entrada para o sinal de RF, radiofrequência, captado pela antena. 4. IF-OUT, saída de IF, saída da frequência intermediária, IF. 5. AGC, controle automático de ganho, usado para ajustar o ganho do amplificador de RF baseado na intensidade do sinal recebido. 6. OSC, oscilador, conexão para o circuito do oscilador local. Requer componentes externos para definir a frequência de oscilação. 7. Audio out, saída de áudio, saída do sinal de áudio demodulado. 8. VREF, referência de tensão, ponto de referência de tensão para o estágio de mistura. O processo começa com a antena captando sinais de rádio FM transmitidos pelo ar. A antena pode ser de vários tipos, dependendo do projeto do receptor, como dipolo, telescópica ou até mesmo uma simples antena de fio. O sinal captado pela antena é muito fraco e precisa ser amplificado para ser processado adequadamente. Um amplificador de RF aumenta a força do sinal sem modificar sua informação. Misturador. O sinal de RF amplificado é então misturado com um sinal de oscilador local para converter o sinal de FM para uma frequência intermediária, FI. Esta etapa facilita a filtragem e a amplificação subsequente do sinal. Oscilador local, LO, gera uma frequência específica que, quando misturada com o sinal de RF, resulta na frequência intermediária desejada. 4. Filtragem e amplificação de FI, filtro de FI. O sinal convertido passa por filtros de FI para remover quaisquer sinais indesejados e ruídos. Isso garante que apenas o sinal da estação escolhida seja amplificado. Amplificador de FI, amplifica o sinal de FI filtrado para níveis adequados para demodulação. 5. Demodulador de FM. Nesta etapa, o sinal de FM é demodulado para extrair o sinal de áudio original modulado em frequência. A demodulação transforma as variações de frequência do sinal de FM em variações de amplitude, que podem ser convertidas em som. 6. Filtragem e amplificação de áudio, filtro de áudio. Após a demodulação, o sinal de áudio pode conter ruídos de alta frequência ou componentes indesejados que são filtrados para limpar o sinal de áudio. Amplificador de áudio. O sinal de áudio filtrado é então amplificado para níveis adequados para ser reproduzido por alto-falantes. A antena capta as ondas eletromagnéticas do sinal de rádio FM. A eficiência da antena depende de sua capacidade de ressonância na frequência do sinal que se deseja captar, o que é influenciado pelo seu comprimento e forma. Amplificador de RF, utiliza transistores ou circuitos integrados, CIS, para aumentar a amplitude do sinal sem distorcer as informações contidas na modulação de frequência. Misturador e oscilador local, combina o sinal de RF com um sinal de frequência produzido pelo oscilador local, resultando em dois novos sinais, a soma e a diferença das frequências originais. O sinal de interesse é a diferença que corresponde à frequência intermediária, FI. Oscilador local, LO, gera uma frequência precisa que, ao ser misturada com o sinal de entrada, produz a FI desejada. Geralmente, é implementado com um circuito LC ou cristal para estabilidade de frequência. Filtro de FI e amplificador de FI, seletivo em frequência, permite apenas a passagem do sinal de FI enquanto bloqueia outros sinais. Isso melhora a relação sinal-ruído e rejeita sinais de frequências indesejadas. Amplificador de FI, amplifica especificamente o sinal na frequência intermediária. É projetado para ter ganho controlável, AGC, controle automático de ganho, para manter a saída constante apesar das variações na intensidade do sinal de entrada.
Ponto. Demodulador de FM, extrai a informação de áudio do sinal de FM convertendo as variações de frequência em variações de amplitude. Isso pode ser realizado por meio de um demodulador de inclinação, um detector de quadratura, ou um circuito PLL, Phase Locked Loop. Implementação: dispositivos como diodos, transistores ou SIs especializados são usados para efetuar a demodulação de forma eficiente. Filtro de áudio e amplificador de áudio. Remove ruídos de alta frequência e componentes indesejados do sinal demodulado, preservando apenas o sinal de áudio na faixa de frequência audível, 20 Hz a 20 kHz. Controle automático de ganho, AGC. Um circuito AGC é frequentemente usado para ajustar o ganho do amplificador de FI automaticamente, baseado na intensidade do sinal recebido, para manter a saída de áudio consistente. Vamos explorar os princípios eletrônicos por trás de três técnicas fundamentais de demodulação de FM: detecção de inclinação, detecção por quadratura e o laço de travamento de fase, PLL. Cada um desses métodos possui características únicas para extrair o sinal de áudio modulado em frequência. 1. Detecção de inclinação. A detecção de inclinação utiliza um circuito que explora a variação da frequência em relação à inclinação de um filtro ou circuito sintonizado. Funciona da seguinte maneira: um sinal de FM é aplicado a um filtro sintonizado ou a um tanque LC que está levemente deslocado da frequência central da estação de rádio que está sendo recebida. Isso significa que o filtro tem uma inclinação na sua curva de resposta de frequência perto da frequência central do sinal. À medida que a frequência do sinal de FM varia, a amplitude do sinal de saída do filtro também varia, pois diferentes partes da inclinação da curva de resposta são exploradas. Assim, as variações de frequência são convertidas em variações de amplitude. Este método é relativamente simples, mas não é muito eficiente para sinais com grande desvio de frequência e pode introduzir distorções, pois a linearidade da demodulação depende da linearidade da inclinação do filtro. 2. Detecção por quadratura. A detecção por quadratura envolve a utilização de dois ramos de processamento de sinal que trabalham em paralelo, um dos quais é deslocado de 90 graus, em fase, em relação ao outro. A operação é assim descrita: o sinal de FM é dividido em dois caminhos. Um caminho passa por um processo que não altera sua fase, enquanto o outro passa por um circuito de deslocamento de fase de 90 graus. Esses sinais são então aplicados a um detector de produto ou misturador. A interação dos dois sinais no detector de produto gera uma saída cuja amplitude varia de acordo com a frequência do sinal de entrada, efetivamente demodulado o sinal de FM em um sinal de áudio. Este método é mais linear e menos suscetível a distorções do que a detecção de inclinação e pode ser usado para sinais com maior desvio de frequência. 3. Laço de travamento de fase, PLL. Um laço de travamento de fase é um sistema de controle que regula a fase de um oscilador local para que fique travada a fase do sinal de entrada. Na demodulação de FM, o PLL ajusta a frequência do oscilador para seguir a frequência variável do sinal de FM. O PLL compara a fase do sinal de entrada com a fase de um oscilador controlado por tensão, VCO. A diferença de fase é usada para ajustar a frequência do VCO, de modo que sua saída fique sincronizada com o sinal de entrada. Quando o sinal de FM varia sua frequência, o VCO no PLL ajusta sua própria frequência para manter o travamento de fase. A tensão usada para ajustar o VCO é proporcional à frequência do sinal de entrada, fornecendo assim uma saída de tensão que representa diretamente o sinal de áudio modulado em frequência. O PLL pode oferecer excelente precisão e estabilidade, sendo muito eficaz na demodulação de sinais de FM com baixo nível de distorção. É amplamente utilizado em receptores de FM modernos devido à sua eficiência e qualidade de demodulação.